Bom, vamos orar então, entregar esse momento para o nosso Deus, para que Ele nos esclareça, para que Ele nos abra a mente para a gente entender o que Ele está querendo falar, né? Ele sempre tem uma mensagem para nós, para o nosso dia de hoje. Senhor, obrigada por esse momento, obrigada porque a gente, em diferentes lugares, não só físicos, em termos de país, ou outros países, no Brasil, aqui, a gente está aqui para estudar. Deus esclarece a nossa mente, coloca no nosso coração essa certeza de que a tua palavra ela é viva e ela transforma, né? Ela faz com que a gente saia de uma posição de espectador para passar uma posição de praticante, não só de ouvinte, mas de filhos que querem agradar o Pai. Fala o nosso coração agora, em nome de Jesus. Amém. Então vamos abrir lá. 1 Timóteo, capítulo 4. Essa carta, alguns comentaristas dizem que ela é como assim, um farol, né, no meio das tormentas da vida cristã, né, das igrejas, dos grupos religiosos. E Paulo, ele vai oferecer, a gente já sabe, né, que Paulo não dá a volta, não. Ele vai direto ao assunto e ele chama do jeito que é, né? E ele, quando ele via que estava tendo problemas na igreja, ele era zeloso. Não sou, acho que o mais preocupava ele eram as doutrinas, quando o pessoal inventava coisas para agregar ao evangelho. Então, a isso Paulo não suportava. Ele tentava ajudar nos relacionamentos, na maneira de proceder com cada um. Ele deu muitas instruções sobre isso, mas também as doutrinas para ele era a coisa assim mais sólida. Ele falava que não vamos nos desviar. Vai existir aqueles que vão querer chegar e mudar a verdade do Evangelho, mas nós temos que estar firmes, conhecendo a palavra de Deus, né? Então, ele traça aqui nesse capítulo 4 de 1 Timóteo, ele traça um mapa. Ups, cadê? Para Timóteo, detalhado para Timóteo e para todos os cristãos. Aqui, a gente tem que entender que essas cartas foram especificamente escritas para Timóteo, esse jovem, né? E a razão por que elas estão na Bíblia e a gente absorve, a gente lê e aprende delas, é porque tem muita coisa relevante para nós, né? Tem muita coisa que a gente pode tirar disso aí, e principalmente relacionadas às doutrinas, as regras, as ideologias e coisas que vêm infiltrando cada dia mais as nossas igrejas. Eu tenho visto igrejas se desmembrando, porque, por exemplo, aí no Brasil tem a Associação das Igrejas Presbiterianas, da Igreja Batista, aqui também tem. E, por exemplo, na igreja presbiteriana, na igreja metodista, já desmembraram. Tem o lado da igreja metodista agora que aceita pastor gay, casa gay, faz tudo lá. Tem na presbiteriana aconteceu a mesma coisa. Isso está totalmente contra a palavra de Deus. Se Paulo tivesse aqui hoje, ele ia esculachar essas igrejas, ele ia chegar lá e ele ia ser muito sério e ele ia mostrar detalhadamente na Bíblia por que que isso não está de acordo com os ensinamentos de Deus, né? Com o que Jesus quer. Ah, então eu não gosto de gay? Não, nada disso. Eu amo, já falei isso aqui, né? Eu recebo na minha casa, dou um quarto para dormir, dou comida, agora não me convida para o seu casamento que eu não vou, porque isso não está de acordo com o que a Bíblia fala. O homem deixará o seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher, e os dois formarão uma só carne. Não fala que um homem deixa a casa e o outro homem deixa também. Então, assim, são coisas que não são negociáveis, né? A Bíblia tem muita coisa que a gente negocia, tem jogo de cintura.
mas outras não são negociáveis. Sobre aborto, por exemplo, né? É uma vida que está ali. Esse fim de semana, na conferência que a gente foi, um dos que falaram é o Nick, eu não sei falar o sobrenome dele, mas ele nasceu sem braços e sem perna. Então, ele tem um toquinho de pé, assim, desse tamanho, mas não tem nada de braço, nada, nem uma mãozinha, nada, nada. Então, ele contando a experiência dele, né? Ele contando que quando o médico colocou ele no colo da mãe dele, ele falou: sinto muito por não ter te avisado antes, te dado a opção de abortar. E a mãe falou: mas de jeito nenhum. Toda criança é enviada por Deus e Deus tem um propósito na vida dessa criança. Então, a maneira que essa mãe aceitou e criou essa criança, ele falando que quando ele estava chegou na época de ir para a escola pública lá na Austrália não aceitava pessoas com deficiência nenhuma, síndrome de Down, não integrava os. Ele deve ter o quê? Uns 45, 50 anos agora. A escola não integrava. Então, o que que a mãe dele fez? Foi no governo e fez mudar e aceitaram ele na escola. Então, assim, uma mãe determinada, né? Uma mãe que sabia que existia um propósito na vida daquele menino. E eu, assim, achei tão bom que o JT estava lá, porque aí ele contando tudo isso, as dificuldades que ele enfrentava, assim, ele como criança brincando, aquele trenzinho rolando pelo chão, sabe? Porque não dava, ele dá uns pulinhos assim, e aí ele dá essa palestra em cima de uma mesa, dessas mesas compridas assim, com uma toalha, e eu falei, ai meu Deus, vai cair, porque ele ficava pulando, andando para lá e para cá, naquele corpinho, naquele toquinho dele, e ele falava, diante de tudo que você viu, qual é a sua desculpa para não chegar aonde Deus quer que você chegue? Né? Então, o que que ele estava falando? Tem muita gente que se esconde atrás porque minha mãe não fez isso, que esse trauma bobo que a gente vê, né? Tem traumas verdadeiros, mas a maioria desses mental health hoje, porque vai num psiquiatra, o psiquiatra fala que é por causa da mãe, ou, né, joga culpa na outra pessoa, em vez da pessoa se encontrar e achar aquele centro dela, né? E se resolver, eu acho que eles têm aquela iniciativa de botar a culpa. Então, eu achei muito interessante o desafio dele, né? Essa foi a minha vida, essa foi a minha jornada. Qual é a sua desculpa? Né? Ele casou, tem filhos, incrível. Vocês, depois eu vou mandar um link da história dele para vocês darem uma olhada. Vale a pena a gente conhecer. Então, gente, o que eu quero dizer é que a palavra de Deus, essas coisas não são negociáveis. Então, o casamento gay, o aborto e algumas outras coisas a gente não negocia. Outras coisas, eu lembro que quando eu era pequena, não podia ir na igreja de calça comprida. Então, assim, era tanta regra boba que existia, né? Então, tá, gente, não é tanto assim, isso não vai comprometer a toda coisa. Na Igreja Assembleia de Deus, eu lembro que eu era pequena e eu nunca usei muito maquiagem, mas as mulheres não podiam raspar a perna, não podia rapar o braço, não podia passar um batom. Eu falei, gente, deve ser horrível, horrível, né? Aquelas pernas cabeludas. A gente via também, não podia usar calça, então, com a perna cabeluda de saia. Então, assim, era um horror. Então, a gente tem que entender que esse tempo que Paulo está escrevendo aqui, os problemas que Timóteo estava encontrando, Paulo está adereçando a eles. Então, a base nossa aqui para hoje, do que a gente está falando, é o quê? É conhecer a palavra de Deus e conhecer no profundo, para que se alguém vier trazendo para nós alguma outra mensagem que não seja a verdadeira da base, porque a gente aqui tem pessoas de diferentes religiões, mas nós temos a base que nos une, não é? A gente já falou sobre isso. Então, se alguém chegar aqui e começar a mudar essa base, por exemplo, falar, não, mas para chegar a Deus, só Jesus não foi suficiente, não. Preciso de fazer isso. Não está certo. Por quê? Quando Jesus estava na cruz, ele falou o quê? It's finished, está terminado. Pronto, já completei o necessário para que o homem tivesse a redenção,
para que o homem tivesse a salvação, para que o ser humano recebesse o presente da graça de Deus, da misericórdia de Deus, né? Então, isso não é negociável. A gente não pode acreditar em ninguém que vai falar para a gente que eu tenho que fazer não sei quantas, subir de joelho, ou fazer isso, ou fazer aquilo. Isso não tem nada a ver. Por quê? Porque a salvação não depende de mim, né? Eu escutei onde, não sei se foi no Instagram, e eu falei isso ontem no estudo bíblico. Se a gente morre, eu falei, acho que eu falei para vocês também semana passada. Se a gente morre e chega na entrada do céu, se tiver uma entrada, né? Eu acho que não tem, não, porque nós vamos já chegando direto lá na festa, que é a bagunça toda, vai ser bom demais. A gente chega lá e se tivesse, né, alguém perguntando, mas por que que você vai entrar aqui? Qual seria a sua resposta e a minha resposta? Né? Então, eu já vi gente falando assim, porque eu creio em Jesus. Então, tem gente que vai falar, não, porque eu fui na igreja todo domingo. Porque eu rezei tudo que tinha que rezar. Porque eu fui caridosa. Porque minha mãe vivia na igreja, então eu fui com ela umas vezes. Isso não é razão. Nem, eu acho que a mais preciosa razão que a gente tem que dar é por causa dele, por causa de Jesus eu estou aqui. Não foi mérito nenhum meu. Eu não merecia, mas eu estou aqui, nessa porta, para entrar por causa dele. Te garanto que a porta vai escancarar, se essa for a sua resposta, sabe? Por causa dele. Nem eu falar porque eu aceitei Jesus quando eu tinha 15 anos, porque eu tiro eu dessa história. Não é por nada que eu faço, é pelo que ele já fez, né? E isso não pode ser mudado. Isso é um peso que as religiões colocam nas pessoas para manter as pessoas ali, agarradas. A salvação é de graça, não é mérito meu, é dom, é presente de Deus. Então, aqui ele vai falar sobre a hipocrisia, né? Paulo gostava de deixar bem claro o que é. Às vezes, nós vimos no capítulo passado que ele até nominou gente, né? Que era os hipócritas lá que estava fazendo, mandou tirar eles da igreja. Então, hoje em dia, a gente vê que tantas pessoas, pastores, padres, né? Às vezes começam a fazer alguma coisa para agregar, ou para diferenciar, ou para encobrir uma ação que eles querem fazer, que eles acabam acreditando naquilo que eles estão falando. A consciência fica cauterizada. Então, a gente precisa conhecer a palavra de Deus para reconhecer quando essas pessoas estão afastando. Hoje em dia, eu lembro que na minha época aí no Brasil, né, estava naquela coisa de começar eh, aquelas igrejas universal, né, que você ia, aí tinha que pagar o pessoal te cobrava o que chamam aqui de prosperity gospel, né? Quanto mais você dá, mais rico você vai ficar. Vai ficando rico o pastor, né? Os membros mesmo vão ficando pobrinho, tadinho. Então, não é assim, sabe? Isso é coisa que o homem inventou, né? Não é o que Deus quer da gente. Então, às vezes, as pessoas que estão aí na frente das religiões são enviados de Satanás para dividir, para falar mentira, né? Ele é o pai da mentira, a Bíblia diz, né? Então vamos dar uma lidinha aqui. Hoje vai ser rapidinho esse capítulo, porque ele é curtinho. Diz assim: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios, por causa da hipocrisia dos que falam mentiras e têm a própria consciência cauterizada. Eles proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem comidos com ação de graças pelos fiéis e que conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado, se for comido com ações de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela intercessão. Então, aqui nesse pedacinho, o que que a gente tem que tirar para nós no dia de hoje? Então, olha aqui.
as doutrinas, conhecer, estar alerta às coisas, né? Não é do jeito que eu quero, é do jeito que Deus quer, né? Não é, a gente tem que entender que a Bíblia é o recado, é uma carta de Deus para nós, né? Esclarece um pouquinho sobre o coração de Deus, sobre como a gente vai agradar a Ele. Então, a gente, se eu quero participar, né? Se eu tenho meu pai que me ama tanto, a ponto de mandar o filho dele, eu vou querer agradá-lo, eu vou querer estar na presença dele de uma maneira que vai dar prazer a ele de me ver, né? De me ter na presença dele. Agora, ele vai me rejeitar porque eu fiz besteira, porque eu errei? Não, ele não rejeita. Nunca. Deus não rejeita ninguém. Todas as pessoas ele aceita, mas ele quer que nós reconhecemos que nós precisamos dele, nós dependemos dele, né? Então aqui ele começa falando que nos últimos tempos, aqui, gente, Jesus tinha acabado de subir para o céu, devia ter o quê? Uns 70 anos, 60 por aí. Ele já estava falando de últimos tempos. Então, hoje em dia, a gente já está 2000 e tantos anos depois disso, né? Então, os últimos tempos não tem uma data definida, né? Últimos tempos é uma era que abrange o dia que Jesus subiu, lá em Atos 1, até o dia que ele vai voltar. Podia ter sido aqui, ó, nesse pedacinho aqui de Paulo, mas nós já estamos há 2000 anos. Estamos esperando os últimos tempos, estamos esperando os acontecimentos, estamos esperando Jesus voltar, né? E aqui Paulo está dizendo que é para estar alerta, né? Porque essas coisas vão acontecer. E eu acho muito que hoje em dia a gente vê tanta coisa, tanta barbaridade, que eu acho que a quantidade de mídia que a gente tem, né? E tem Facebook, tem Instagram, tem isso, tem aquilo, tem televisão 24 horas por dia. Então a notícia chega amontoada, tudo de uma vez. Então parece que está intensificando. Eu acho que está, mas parece que num nível muito maior pela rapidez com que as notícias se espalham, né? Não sei se vocês viram o desastre de um terremoto não, um storm que teve na Itália, que destruiu muita na Sicília. Então, eu acho assim, as coisas que estavam preditas para os últimos tempos estão intensificando. Nunca aconteceu antes? Aconteceu. Mas eu acho que a intensidade, a quantidade que está acontecendo ultimamente é grande. Então você está falando que Jesus já vai voltar? Não, ele vai voltar, um dia eu sei. Agora, quando eu não sei. Mas a Bíblia, em vários lugares, fala: presta atenção nos sinais, presta atenção nas coisas que vão acontecer nesses últimos tempos, né? Então, uma dessas coisas que ele fala aqui é que os cristãos abandonarão a fé. Algumas versões, não sei se a sua fala de apostasia. É exatamente isso. Abandono da fé. Né? Então, você quer ficar ali dentro, no meio, você quer receber todos os benefícios da fé, mas você quer do seu jeito. Então, você começa a falar e a ensinar coisas totalmente deturpadas para caber ali dentro a sua maneira de ser, o seu estilo de vida, né? Aí ele fala sobre os enganadores com doutrinas de demônios. É, o demônio, gente, ele conhece a Bíblia mais do que muita gente. Muita. Ele conhece, mas conhece tudo. Demais. E quando, a primeira vez que ele apareceu, lá no Jardim do Éden, né, o que que ele fez? Deturpou a ordem de Deus para Eva e fez um questionamento e uma afirmação deturpando totalmente o que Deus tinha falado. Então vamos ver o que que ele falou lá em Gênesis 3. Ele falou assim: eu quero ler a parte de que ele fala. Deus falou para você não comer de árvore nenhuma. Então, assim, já colocou um questionamento na Eva, né? E ela falou: não, posso comer de todos, só não posso comer daquela ali. Aí o que que ele falou? Lá no versículo 4 e 5. Deus falou que se a gente comer dessa daqui, a gente vai morrer. Aí ele falou: ah, mas não morre mesmo.
Deus, olha, aí ele fala: certamente vocês não vão morrer. Deus sabe que no dia que vocês comerem dela, os seus olhos vão se abrir e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Então, questionando, duvidando, querendo ser maior do que Deus. Foi exatamente por isso que que Satanás foi expulso do céu, porque ele queria ser maior, ele queria ser mais exaltado do que Deus. E aqui ele está fazendo o mesmo com a Eva, né? Ele está colocando ela numa posição para questionar e duvidar do que Deus tinha falado. E ele continua fazendo isso até hoje. Até hoje. E a gente que conhece a Jesus e tem a palavra de Deus na nossa mão, a gente precisa estar alerta com essas coisas, sabe? Por isso que essa palavra, ela é viva, ela não vai mudar. Algumas coisas aqui dentro vão se adaptar à modernidade, mas a base não vai modernizar, nunca, não vai. Por quê? Porque a base, a estrutura dela veio do céu. E a gente, se a gente quer voltar para o céu, a gente vai ter que se moldar a essa base, né? Aí ele fala do legalismo religioso. Então ele fala, por causa da hipocrisia dos que falam mentiras e têm a consciência cauterizada. Aí vem o legalismo. Eles proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem comidos com ação de graça. Então, assim, aqui ele está citando algumas coisas que estavam sendo instituídas pelos falsos doutrinadores lá, né? Então, uma delas era a proibição do casamento e o consumo de alimentos. Então, Paulo já tinha falado sobre esse negócio de alimento e a gente viu Pedro, como a Nilton comentou antes, Pedro teve uma visão que abriu um lençol enorme e foi jogado ali tudo quanto é tipo de comida. E o anjo falou: Pedro, come. Ele falou: mas de jeito nenhum que eu vou comer isso. Mas de jeito nenhum, tá sem tudo, é, não, tá proibido. E o que que Deus falou? Nada é proibido. Vamos lá em Atos, se vocês quiserem conferir, é Atos 10. Eu vou só ler o pedacinho que ele explica por que ele não tinha problema comer. Viu o céu aberto e algo semelhante a um lençol que descia preso pelas pontas, e a comida de quadrúpede, de tudo quanto é tipo. Aí ele fala: de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. Então, assim, apesar de ser um pescador, apesar de ter sido uma pessoa simples, ele foi criado nas regras do judaísmo, né? Tinha regras. Mas essas regras do judaísmo foram estipuladas por Deus com que intuito? Proteger o povo de Israel. Proteger de doenças. A gente, quando lê o Velho Testamento, que é muito chato algumas partes, a gente fala assim, mas que chatura esse monte de regra, né? Mas ali era Deus protegendo. Esse povo ia estar marchando 40 anos no deserto, sem médico, sem recurso. Então, Deus tinha que usar uma maneira para proteger eles. Então, ele colocou muitas coisas e os judeus seguiram fazendo até quando Jesus veio e mudou algumas coisas, né? Aí, qual que foi a resposta da voz que ele ouviu? Não chame de impuro ao que Deus purificou. Então, Paulo falou isso várias vezes quando ele chegava nas igrejas das cidades da Ásia que ele ia, e ali tinha muito misticismo, aquelas igrejas com aqueles deuses gregos que eles traziam comida, ofereciam para os deuses, depois iam e comiam. Então, o que que Paulo falava? Se você sabe da onde vem a comida e você tem jeito de não comer, não come. Mas se você não sabe, não fica perguntando. Ora, agradece a Deus pela comida e come, né? Hoje em dia, uma coisa que eu relaciono com isso, por exemplo, muita gente não come carne na quaresma, né? Isso aí é regra de homem, né? Não tem nenhum lugar na Bíblia que não é para fazer. Então, assim, se te faz bem, gente, uma delícia comer peixe, comer camarão, não tem nada demais.
mas não tome isso como sendo uma regra para a sua santificação ou para a sua vida espiritual, né? É para a sua coisa, é para a sua vida pessoal, né? Você se sente bem, é um momento que você está falando, Deus, eu estou te entregando esse tempo aqui, eu te agradeço pelo seu sacrifício, mas isso não é uma regra que te faz mais espiritual. Eu não sou menos espiritual do que as pessoas que não comem carne, né? Então, são coisas que a gente tem que aprender a separar da salvação e da santidade com as regras. Se te faz bem, se não é um peso, faz, não tem problema nenhum, né? Mas se aquilo é um peso, você fica com vontade de comer um churrasco, né? E não vale a pena, né? Não vale a pena. Gente, tô com uma cosquinha na garganta. Então, Paulo está ensinando a Timóteo a tomar cuidado, sabe? Cuidado com o extremismo, cuidado com o exagero. Tudo que é exagero acaba que sai da rota, né, que Deus quer para nós. Então, o legalismo, o exagero, não foi instituído por Deus, né? Foi uma coisa criada pelos homens. Vamos voltar lá em Timóteo 4. Aí ele continua. O que santifica o homem? É o Espírito Santo. É a palavra de Deus. Não é as coisas que eu faço. É, Paulo dizia que todas as coisas me são lícitas, lá em 1 Coríntios 6:12. Mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não vou me deixar escravizar por elas. Se as regras que você está seguindo te escravizam, se aquilo é assim, eu tenho que fazer isso, porque senão Deus não vai ficar feliz comigo, está errado. Eu não posso ter nada que me escraviza, sabe? Paulo sabia que o evangelho liberta, né? O evangelho da salvação de Deus, de Jesus, ele liberta. Então a gente não pode ser escravo das regras, dos rituais, né? A gente tem que ser livre para adorar a Deus aonde você estiver. Não precisa de ter um lugar específico, né? Dentro do carro, meus melhores momentos de adoração é dentro do carro com a música tocando, o corinho, as músicas que elevam o meu espírito. Às vezes eu até passei do lugar que eu tinha que sair, porque eu estava tão na nuvem, né? Então, assim, não tem lugar específico, né? Por que que eu vou na igreja, então? Porque eu quero adorar a Deus com pessoas que têm o mesmo sentimento que eu. Eu quero estar em comunhão com os irmãos. Paulo fundou igrejas. Igrejas são coisas boas, né? Não é coisa ruim. Mas não é uma obrigação, né? Eu vou porque eu tenho prazer. Eu vou porque eu amo, não porque é a minha obrigação, porque se eu não for, vai acontecer. Não, é um prazer adorar a Deus. Em Salmo, Davi fala: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, Davi tinha prazer de ir ao templo, prazer de adorar a Deus. Então, é isso que deve nos motivar a ir à igreja, é adorar a Deus com prazer. Então, o Espírito Santo é quem nos santifica, não as regras e as proibições e nem os rituais. É o Espírito Santo, né? É, Jesus, voltando na contaminação, né, das comidas, para não comer isso, não comer aquilo. O que Jesus falou com os fariseus? Quando eles estavam falando que eles estavam comendo com a mão suja, ou comendo coisas que não devia, ou comendo no sábado, pegando uma frutinha lá, um grão e comendo, o que Jesus falou? O que entra pela boca não contamina. O que contamina é o que sai. Porque o que sai da boca é o que está no coração. A boca fala do que o coração está cheio. Então, se meu coração está cheio de Deus, minha boca vai falar de Deus. Se o meu coração está cheio de caridade, de perdão, de bondade, é isso que vai sair, né? Então, a gente precisa ser consciente do que tem no nosso coração. Por isso que eu gosto sempre de dizer o Salmo 139, 23 e 24.
Sonda, Senhor, o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, né? É, Continuando, versículo 6. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, você será um bom ministro de Jesus, nutrido com as verdades da fé e a boa doutrina que tem seguido fielmente. Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas, e antes exercite a piedade. O exercício físico, acho engraçado isso aqui, é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa tanto para a vida quanto para o futuro. Essa palavra é fiel e digna de toda aceitação. Se trabalhamos e lutamos, é porque temos depositado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Então, o que que Paulo está falando assim? Ah, não vai fazer ginástica, não, porque você perder tempo. Não. Ele está falando, porque naquela época na Grécia, a gente sabe que os Jogos Olímpicos começaram lá, né? Então, o povo era fixado em exercício físico, em postura, e naquelas, naquelas formas, e eles gastavam muito tempo nisso. Então, o que ele está falando? Timóteo, é bom você fazer isso, mas não exagera, não. É melhor você gastar mais tempo nas coisas de Deus, porque esse corpinho sarado que você ganhar aí fazendo suas ginásticas não vai valer para nada lá depois que você morrer. Vai ficar tudo aí debaixo da terra. Mas o seu exercício espiritual, né? A piedade aqui, eu falei, gente, mas piedade, a gente usa mais a piedade com relação a ter um sentimento com relação a alguém, né? Eu tenho piedade da pessoa, mas não é exatamente isso que quer dizer aqui. Eu fui procurar em outras versões ou em inglês, e em inglês diz Godlines, godlike. Então, essa piedade é eu querer ser mais parecida a Deus. Então, o que que é? Eu exercitar a minha fé também. Não só o meu físico, ir para a academia. Vamos exercitar a nossa fé, estudando a Bíblia, indo na igreja, né? Porque isso vai permanecer depois da morte. Os exercícios físicos vão ficar tudo por aqui, né? Então, a disciplina espiritual ele está comparando com o exercício físico, né? E ele fala: alimente-se da sã doutrina. Então, o que que é? Seja fiel, nutrido da verdade, com fé, né? Rejeite as fábulas. Então, assim, você vai numa igreja, às vezes, e a pessoa nem abre a Bíblia, né? Então, o que é isso? Tá falando abobrinha, tá falando histórias e não sei o quê. É bom, o testemunho é muito bom, mas mantém firme na palavra. E a palavra que eles tinham ali era do Velho Testamento, né? Porque eles não tinham Bíblia, que nem a gente tem hoje. Tinham as cartas que Paulo mandava e tinha o Velho Testamento. Então, eles estudavam os Salmos, estudavam, lembravam das coisas, né? A gente vê que o judeu gostava muito de lembrar de como Deus tinha sido fiel para eles. Então, essa era a Bíblia, essa era a palavra da verdade que eles tinham, né? Então, ele fala aqui, onde que está? Da piedade. Aqui. Rejeite as fábulas profanas e exercite a piedade. E aqui também do exercício físico, não? Ele fala, porém a piedade para tudo é proveitosa, porque tem promessa nessa vida e depois. Né? Então, que a gente lembre disso, né? Você vê tanta gente na academia, né? Será que todas essas pessoas buscam a Deus, vão na igreja, né? Porque é bom, a gente precisa ter um corpo saudável, né? Um físico saudável, é bom para nós, mas o espírito é mais importante, né? A gente não sabe o nosso tempo, gente. A gente vive, a maioria de nós vive como se fosse viver 100 anos ou mais. A gente não preocupa com o que vai acontecer se eu não estiver aqui em 10 minutos ou amanhã, né? Se Deus me chamar. Como é que eu estou preparado? Né? Então, eu não vou sair correndo preparar, eu tenho que preparar antes, né? É, deixa eu ver o que mais. Assim como o corpo precisa de treino constante, a vida espiritual também. A leitura da Bíblia,
oração, comunhão, obediência, prática, né? Não é só ler, é praticar o que a gente está lendo, né? Por isso que a gente aqui a gente está estudando. O que que eu vou aprender com hoje? Eu vou aprender que eu preciso buscar Deus, que eu preciso ser séria no meu relacionamento com Ele, que eu preciso estar ciente do que Ele quer para mim, que eu preciso estar de antena ligada, porque é um horror. As coisas que a gente escuta, que a gente vê, sabe? A gente precisa discernir o certo do errado, né? Não é para eu julgar as pessoas, não é para eu estar criticando as pessoas, mas é para eu discernir o que que eu vou permitir que entre na minha mente, no meu coração, e o que eu vou falar, não, obrigada, isso eu não quero. Isso vai contra a minha fé, contra os meus valores espirituais, contra o que eu sei que Deus quer para mim, ou não quer, né, para mim. Então, vamos continuando o restinho. Ensine essas coisas e dê instruções a respeito delas. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Então, a gente vê que Timóteo era um menino, praticamente, né? Liderando uma igreja que devia ter pessoas muito mais velhas do que ele. E provavelmente ele estava sentindo rejeitado, ou desmoralizado um pouquinho. As pessoas falam: não, você não sabe de nada, você é menino de tudo. Então, Paulo está dizendo: não, mantenha um bom exemplo, mantenha a sua fé forte, né? Como é que ele ia manter esse exemplo? Estudando a palavra, nas coisas que ele dizia, no procedimento, como ele reacionava às coisas, no amor que ele tinha pelas pessoas, na fé e na pureza. Então, que ele cuidasse dessas coisas, que o resto ia encaixar, que ele não se preocupasse com as pessoas que estavam rechaçando ele, né, deixando de lado. Aí vem até a minha chegada, dedica-se, ele continuava querendo ir lá, né? Dedica-se à leitura pública da Escritura e à exortação ao ensino. Não negligencie o dom que foi dado a você por mensagem profética com imposição de mãos. É a segunda vez que Paulo fala sobre isso. No capítulo 1, Paulo falou que tinha sido uma profecia a respeito de Timóteo, acompanhando a ele e sendo líder da igreja. Então, ele está falando: Timóteo, foi Deus que te colocou nessa posição. Foi uma profecia enviada de Deus para essa missão que você está. Então, não rejeita, não desanima, fica firme, porque o que você está fazendo foi estipulado por Deus. Você foi escolhido de Deus para fazer o que você está fazendo, né? Então, assim, a liderança espiritual, ela não depende da idade, ela depende do caráter e da proximidade daquela pessoa com Deus. Então, isso serve para cada um de nós, porque cada um de nós aqui, ó, nós somos líderes na nossa casa, né? Nós somos as pessoas, eu tenho certeza que a maioria de nós, nossos maridos, não, o Dino tá até um pouco mais. Hoje mesmo ele veio comentar comigo do que ele leu na Bíblia. Então, assim, tá buscando e eu fico feliz, muito feliz. Mas a maioria de nós somos os líderes espirituais na nossa casa. Então, nós temos que manter firmes esse valor espiritual, nós temos que manter firme esse contato com Deus íntimo, para que a gente possa saber lidar com as coisas aqui. A gente mantendo aqui firme com Deus, a gente vai saber lidar das coisas aqui à volta com sabedoria, com disciplina, com amor, com compaixão, né? Seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Aí, uma coisa importante que ele fala: atente bem para a sua própria vida e para o ensino. Persevere neles, pois agindo assim você salvará tanto a você como os que estão à sua volta. Então, as pessoas que estão na liderança têm que cuidar delas primeiro. Nós temos que cuidar de nós, da nossa saúde,
da nossa saúde mental e física, nós temos que cuidar da nossa saúde espiritual. Porque se nós estamos fortes, se nós temos um relacionamento forte com Deus, vai refletir, gente, na nossa casa. Nossa casa vai ter paz, nossa casa vai ser uma casa onde, ah, não que não vai ser livre de dificuldade, porque o terremoto vem para todo mundo. Quando Jesus falou a parábola da casa que foi criada, foi construída na rocha e é construída na areia, o terremoto, a tempestade veio para as duas, mas uma desmoronou e a outra não. Deve ter dado uma baqueada, deve ter caído umas aguinhas para dentro, deve ter tido que ter uma reforminha, mas a casa ficou em pé. E é assim a casa daquela pessoa que serve a Deus, que busca a Deus de coração, com a doutrina pura, santa. Jesus, o Senhor é a minha razão. Jesus, eu te amo, eu quero estar perto de ti, eu quero te conhecer mais. Essa é a doutrina pura do Evangelho. É só isso que nós precisamos. Só isso, mais nada. Tudo o resto que vem é para agregar, né? Mas não deixe que nada falso, nada que vai contra a palavra de Deus, atrapalhe a sua intimidade, a sua comunhão com Deus, né? Paulo orienta Timóteo a dedicar-se à leitura pública da palavra de Deus, a ensinar, a não negligenciar aquele dom, né? Nós aqui temos o dom na nossa casa, o dom de ser mãe, esposa. Isso é um dom, isso é um trabalho. A gente fala que não trabalho, não. Como que não trabalho? Nosso trabalho é incansável. Perseverar na vida e na doutrina. Foi o conselho final de Paulo. Então, a nossa fé, a nossa vida espiritual, ela exige disciplina, sabe? É muito fácil a gente cair fora da rotina, do hábito, né? A gente, não, mas eu quero começar esse ano, eu quero ler minha Bíblia todo dia, eu quero orar. Aí passa 2 semanas, você faz bem, depois um dia não pode, aí o outro aí enrola também, e aí é fácil a gente cair, né? Então vamos fazer o nosso propósito com Deus. E se cair, levanta, continua, não faz mal. Quem está de pé, cuide para que não caia, dizia Paulo. Mas se cair, levanta e continua. Sacode a poeira e vai embora. Então, que nós possamos querer, né? Isso que Paulo está dizendo a Timóteo. Querer buscar a Deus, né? E que nós tenhamos o discernimento de reconhecer as coisas falsas que a gente tem sido ensinada, né, gente? A Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Liberta. A verdade liberta, ela não encadeia, ela não coloca barreiras para a gente chegar perto de Deus. A gente tem acesso direto. Que Deus abençoe vocês.